E parabéns para o incomparável. Ele tá virado. O Palmeiras vai pegar o incomparável pela frente, que mostrou também... Muito obrigado. Que mostrou uma coisa que às vezes a torcida do Flamengo não se lembra, que o time também sabe se defender, sabe segurar, e isso foi muito importante. Então teremos uma final espetacular. Sabe épica. Se defender, se segurar, tudo, Zé Elias. Boa tarde. Ontem à noite, à exceção dos palmeirenses, o Brasil era a LDU na Libertadores, né? É verdade. Tem isso? Opa, muitos rivais aqui de São Paulo e, claro... Teve isso? E, claro, muitos rubro-negros. Nem imaginava isso. Que final que você acha, Pascoal, que seria menos difícil? Contra o Palmeiras ou contra a LDU? Mas eu acho que todos queriam essa final. É? Pergunta para os flamenguistas se eles queriam. Mais eu ou imagino menos. que todos queriam essa final. Conversinha, Pascoal. Porque o Flamengo está engasgado Eu, com o torcedor, Palmeiras quero por conta sempre de a uma moleza. final. E o Palmeiras está engasgado com o Flamengo pelo geral. Então vai ser um baita jogo. Então vamos saber do Rafa que... Que vai ser um grande jogo, vai, né, cara? Mas, se fosse a LDU, seria melhor, né? Cruzou hoje com torcedores do Flamengo pelas ruas do Rio de Janeiro. O que ele sentiu? Os torcedores, como pensa o Pascoal, gostaram dessa possibilidade de revanche, Rafa? Boa tarde. Boa tarde, grande Plihal, Super Zé, tetra abençoadozinho, mestre Senhor Pascoal, fã de esporte conectado com a gente aqui dentro do Equipe F. Eu vou dizer uma coisa para vocês com toda sinceridade. Eu acho que uma coisa é o que a gente sente e outra coisa é o que a gente diz, né? E eu aprendi no futebol, na vida, que essas duas coisas elas podem caminhar com direcionamentos opostos. E parece tudo muito normal. É muito bacana esse discurso de que essa era a grande final esperada, né? A final entre o incomparável e o confiável, até pensando no produto, pensando no que seria melhor para a competição. Eu acho que todos nós, pachequismo à parte, por sermos brasileiros, gostaríamos muito de ver essa decisão que vai acontecer no próximo dia 9, lá em Lima, no Peru. Mas assim, intimamente, pensando em conquistar o tetracampeonato com a ótica rubro-negra, o torcedor do Flamengo queria pegar a LDU. Logicamente que sim. Óbvio. Essa história de que não vai ser bom pegar o Palmeiras, porque é a oportunidade da revanche de 2021. O Andrés Pereira agora está do outro lado, tem vários componentes envolvendo esse jogo. Isso é tudo muito bacana no componente lúdico, no olhar romântico, empírico do futebol. Muito obrigado, Porque no olhar prático, o torcedor quer mesmo pegar o time menos difícil. E isso não quer dizer que eu estou com medo do Varmeiras, não é medo. Mas eu queria que o jogo fosse mais fácil, simples assim. Com todo respeito à LDU e ao Thiago Nunes, que concordo com o Zé Elias, ontem errou na estratégia e na configuração da sua escalação. Eu imaginava uma LDU como ela veio, com uma linha de 5, mas com mais gente afeita à marcação e poucos jogadores leves. Tinha muita gente leve do meio para frente. Isso facilitou a ocupação territorial do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. E depois os gols acabaram sendo consequência de toda essa imposição. Então, assim, respeitando o que o Thiago Nunes construiu, a verdade é que há uma diferença técnica bem considerável entre as duas equipes. E para o Flamengo é muito melhor, mas é muito melhor seria pegar a LDU do que enfrentar o Palmeiras nessa decisão. Ainda mais o momento que o Palmeiras atravessa. Até o dia 29 tem muita coisa para acontecer. Eles vão, o que o Palmeiras mostrou ontem é possível mostrar novamente? É. O que o Flamengo mostrou na quarta-feira é possível mostrar? É. Mas eles precisam estar descansados. É simples, Pascoal. É só chegar no vestiário e falar o seguinte: qual é o preço que vocês pagariam para entrar para a história do clube? E para a história da Libertadores? Porque vocês serão o único brasileiro tetracampeão da Libertadores. Você tem que começar a trabalhar a cabeça dos jogadores nesse... Eu sou a favor de um jogo antes da grande final, cara, por time reserva, total. Aconteça o que acontecer. Sentido. Agora, Rafa, você percebe também, isso eu acho que todo mundo percebe, né? Meio evidente que, pelo menos nesse momento, e também pelo perfil do elenco do Flamengo, o lado rubro-negro está mais desgastado. Jorginho, Saúl, você tem jogadores ali que além de terem mais idade, e talvez por terem mais idade, a essa altura da temporada, já apresentam sinais de cansaço mais claros?
Não é só a questão da idade não, Plihal. Eu acho que também tem um aspecto que nós temos que considerar, que é o fato de alguns deles, esses que vieram na janela do meio do ano, terem emendado uma temporada na outra, né? E aí você tem o preço de não ter tido a chamada liturgia padrão. Você joga uma temporada inteira, tira um mês de férias, faz uma pré-temporada, aí se condiciona para mais 10 meses de alta competitividade. O Saúl não fez isso, o Jorginho não fez isso, o Emerson Royal não fez isso, o Samuel Lino não fez isso. Esses caras estão emendando uma temporada na outra. E, curiosamente, são jogadores que estão mostrando algumas oscilações. O do momento, em termos de produtividade, é o Carrascal. Está um pouco fora dessa curva, mas os outros estão vivendo momentos mais complicados. O Samuel Lino, inclusive, perdeu a condição titular, hoje é reserva do time do Flamengo. Dá para dizer com segurança isso. O Saúl também. Embora eu até queira entender um pouco mais o que acontece com o Saúl, porque ele sai por uma questão de dosagem de carga, tem uma pequena lesão, volta, fica no banco e não recupera a sua condição titular. O Felipe Luiz reposicionou o meio-campo, soltando um pouco mais o Jorginho, com a entrada do Eric Pulgar, a volta do Eric Pulgar, e mantendo, obviamente, o debochado, como diz o Pascoal, a Arrascaeta compondo ali essa trinca. Mas o Saúl também é um jogador que hoje, podemos dizer, é reserva. Então eu acho que o Flamengo sente mais que o Palmeiras, sim. E sobre essa discussão a respeito de poupar ou não poupar nos últimos jogos, ou no último jogo antes da final da Libertadores, o ideal, não sei se é assim que vai ser feito, porque, salvo engano, hoje a CBF iria desmembrar a tabela das próximas rodadas. Não sei se isso foi feito. Não cheguei a confirmar essa informação. Ou se ainda vai ser feito, que às vezes acontecem essas situações 7h30, 8 horas da noite. Mas o adequado seria que daqui até o final da Libertadores, até o jogo decisivo de Lima, a CBF negociasse para que os jogos dos dois times, Flamengo e Palmeiras, fossem exatamente nos mesmos dias e horários. Porque desta maneira você não cria privilégio a ninguém. Concordo. Você não cria favorecimento a ninguém. Aí, por exemplo, no último jogo antes da Libertadores, um só vai saber se o outro botou o time reserva se esperar a escalação do outro jogo para divulgar a sua. Então, assim, você cria uma condição equitativa, um equilíbrio nessa questão do planejamento, que eu acho que é importante também, e tudo que cerca o pré-jogo Flamengo e Palmeiras lá do dia 29. Agora, estou com você. Desgaste por desgaste, no olho nu, a priori, o Flamengo aparenta ter mais. Ainda sobre esse assunto, o nosso Pedro Ivo Almeida publicou na tarde de hoje no nosso site espn.com.br que a CBF deve confirmar ainda hoje, como disse o Rafa, as datas dos jogos de Palmeiras e Flamengo contra Grêmio e Atlético Mineiro, respectivamente, pela 36ª rodada do Brasileirão. A tabela da 36ª rodada... E o Atlético Mineiro também está em uma final, né? Ele está na final da Sul-Americana, né, cara? Tem isso aí também. Ainda não foi desmembrada, mas inicialmente os jogos estão marcados para os dias 29 e 30. Tudo indica que os jogos Grêmio e Palmeiras e Atlético e Flamengo sejam antecipados para terça-feira, dia 25. Isso porque as delegações de Palmeiras e Flamengo precisam estar em Lima. Aí é regulamento da Conmebol. Aí os jogos... Oi, pode falar. Do dia 23 vão ter que passar para o dia 22. Sim. Porque Flamengo e Palmeiras jogam no dia 19. E depois jogam no dia 23. Para poder fazer esse encaixe, como informou Pedro Ivo Almeida, e posicionar os últimos jogos das duas equipes numa antecipação da rodada, para que eles possam ir para Lima e seguir o protocolo da Conmebol, de chegar lá na terça-noite, na quarta-feira de manhã, os jogos marcados para o dia 23 vão ter que ser remanejados para o dia 22. E se a CBF não fizer isso, o Campeonato Brasileiro não termina a tempo das semifinais da Copa do Brasil. Aí teremos uma cavalar nas últimas rodadas. E a última rodada precisa ser toda disputada no mesmo dia e no mesmo horário. E detalhe, quem vencer a Libertadores tem o Mundial de Clubes. E o Mundial de Clubes começa, se eu não me engano, dia 10 ou dia 11 de dezembro. Ou seja, galera, vai estar tudo muito apertado, né? O calendário vai estar bem estreito, né, cara? Vai ser bem complicado, mas é melhor estar na final do que não estar, né? Só para completar, as delegações têm que estar na cidade do jogo até meia-noite de quarta-feira. O jogo acontece no sábado, até no máximo 23h59, as delegações de Palmeiras e Flamengo vão ter que estar no Peru. Que ontem, acho que no apito final, vendo a festa do Palmeiras, bateu aquela ressaca grande. Aquela dor forte, aquela facada apunhalada no peito.
principalmente o São Paulo, Pascoal. Porque o São Paulo vangloriou-se durante muito tempo de ser o brasileiro que mandava na Libertadores. Não é mais assim. Os números do Palmeiras, no geral, superaram já os do São Paulo, mesmo ainda sem a gente ter o resultado da final do dia 29, porque o Palmeiras tem mais finais do que o São Paulo. Chegou na 7ª final, né? Isso. São Paulo e o Palmeiras dividiam 6 finais de Libertadores. E, claro, a realidade atual de cada um são antíteses. O Palmeiras, contudo, dando muito certo, porque trabalha muito bem, trabalha muito certo, e o São Paulo tudo dando errado porque trabalha muito mal, já não é de hoje, já há bastante tempo. A disparidade do Palmeiras para os rivais aqui de São Paulo é cada vez maior. São Paulo e Corinthians observam o Palmeiras hoje de luneta. Não é só São Paulo, não é só o Palmeiras, é o Flamengo também, para os times do Rio. As mesmas são... Então, no Rio, o Botafogo foi campeão no ano passado, sim, o Fluminense 2 anos atrás. Não, aqui, eu sei, mas estou dizendo em termos de trabalho, né? Você está falando, comparando em termos geral, de trabalho, de uma forma geral. De uma forma geral, em termos de organização, eu acho que Palmeiras e Flamengo são os grandes exemplos que nós temos aqui no futebol brasileiro. Real Madrid Barcelona, Zé. Sim, eu estava vendo aqui, recebendo... Espanholização do futebol brasileiro. Mas eu não sei se foi um jornalista argentino ou não, mas eu recebi aqui que eles já estão começando, eles vão começar a comparar Flamengo e Palmeiras como Federer e Nadal. Né? O Mariano Gloss da ESPN Argentina. Sim, então assim, E os sul-americanos estão já indo para a Libertadores como os tenistas na era Federer, Nadal, iam para as competições. Sim. Quando, na chave, encontravam um dos dois, aquele abraço. Antigamente nós tínhamos um futebol em que a qualidade muitas vezes decidia os jogos. Tranquilamente, se você pegar e buscar a história, aí você vai ver que sempre nós tivemos grandes craques, caras que decidiam os jogos, caras que, estava difícil, o cara colocava a bola debaixo do braço e saía. Com a evolução de tudo que está acontecendo no futebol, e aí o extracampo também, administração, gestão, suporte para os jogadores poderem se tornar... Suporte ao mesmo tempo a pressão para que os jogadores se transformem em atletas profissionais, né? Preparação física, nutrição, tudo. Ou seja, você tem que ter um departamento completo, porque senão, na hora da decisão, os pequenos detalhes eles podem decidir. E esses dois clubes... Pagar em dia também ajuda. Isso, e esses dois clubes, por isso que eu falei que são exemplos. Se você analisar, pelo menos eu converso com algumas pessoas, o CT, tanto de Palmeiras como do Flamengo, são espetaculares. São centros de treinamentos que não devem para nenhuma equipe do mundo, né? Pela estrutura, pela qualidade, pela capacidade. Os profissionais brasileiros são profissionais de excelência. A parte de preparação física, a parte de departamento médico, fisiologista, né? Nós temos isso. E aí o que acontece? O atleta precisa entender que ele precisa ter uma linha de conduta. Tem que ser profissional, porque se ele for profissional, ele vai colher frutos. O treinador tem que ter a responsabilidade. Se você analisar, são dois times diferentes, com diferentes maneiras de administração. Um contrata jogadores prontos para justamente ter o título, para buscar títulos no presente, e o outro confia muito no trabalho do seu treinador, que fala, olha, eu preciso de jogadores com essas características. Na base, façam jogadores assim. Por quê? Porque irão me atender aqui. Você viu o que o Abel falou? Por favor, não vendam. Nós já vendemos tantos jogadores, não vendam mais o Alan, né? Por quê? Porque são trabalhos diferentes, mas com a finalidade igual. Organização, gestão e resultado. Né? Esses clubes eles vão permanecer durante muito tempo. Também acho. Muito tempo na frente. Porque, primeiro, o Flamengo tem uma torcida enorme que dá uma sustentação em termos de visibilidade, marketing e dinheiro e retorno, né, financeiro para o Flamengo. Depois, o Flamengo tem a habilidade de transformar isso em resultado. Aí é que tá. E o Palmeiras também. A torcida grande o Flamengo sempre teve. Sim, e o Palmeiras também, né? Só que de formas diferentes. Por exemplo, o Palmeiras arrecadou 1 bi e 400 até setembro. O Palmeiras em 5 anos teve, e aí eu acho que aí é uma grande diferença que a gente consegue ver a qualidade, aí que eu te falei sobre, eu acabei de falar aqui sobre as maneiras diferentes de você administrar. A qualidade do Flamengo, né? A qualidade dos jogadores que chegam e resolvem, fizeram com que nós esquecêssemos. Quantos treinadores passaram pelo Flamengo nos últimos 5 anos? Uma pancada. Mas os jogadores, né, e os títulos vieram com jogadores de qualidade, que nos momentos difíceis decidiram os jogos.
Do Palmeiras, quantos nos últimos 5 anos? Só o Abel. Quantos jogadores foram revelados? Quantos jogadores foram trazidos a... Nós estamos falando de ele, mas teve um zagueiro que saiu, né? O Vitor saiu. Vitinho saiu, tem outros... Então, assim, isso tudo, Plirra, faz com que esses clubes permaneçam, eu tenho certeza, esses clubes irão permanecer na frente. Irão permanecer muitos e muitos anos na frente se os outros clubes não entenderem. O problema é que tanto o Flamengo como o Palmeiras tiveram um choque de gestão em um determinado momento. O Flamengo abriu mão de tudo e falou assim, vamos colocar a casa em ordem. E colocaram, e transformaram numa potência. Eu acho que o Palmeiras tem o antes e depois... Ambos não precisaram virar SAF. Antes e depois... Bem observado. Isso, antes e depois do Paulo Nobre. Para mim, a Leila faz uma gestão sensacional. O Gagliotti foi bem também, né? Gagliotti foi bem, mas para mim o principal responsável por toda essa mudança do Palmeiras e o cara que mudou a história do Palmeiras chama-se Paulo Nobre. O que ele fez no Palmeiras, eu acho que ele foi o grande responsável. O cara que pegou a quantidade de dinheiro... Peraí. Quantos presidentes nós vimos aí que vamos pegar o dinheiro aqui, aí o dinheiro não usa lá, usa aqui e tal. Opa, peraí, sei lá, né? Um banco vem aqui, quanto vai pagar de juros? Não, eu pego lá, vamos fazer o contratinho aqui e vamos tocar esse clube. Paulo Nobre foi eu tive uma conversa, logo quando o Paulo Nobre saiu, com o Dimas. Né? O Dimas é um dos nossos editores aqui, uma pessoa sensacional. Mas assim, desde 2015, até a gente falou desse número outro dia, né, Tetra? Só em 2017 que nenhum dos dois conquistou pelo menos um título de expressão no futebol brasileiro. Quer dizer, em 10 anos, só em 17 que nem Flamengo, nem Palmeiras ganharam algo grande. Tetra, nos últimos 5 anos, criou-se uma rivalidade gigantesca de Palmeiras e Flamengo na era Abel Ferreira. Vamos dar uma olhadinha agora como são os números deste confronto. Olha, empates foram 6, vitórias do Palmeiras do Abel Ferreira 3 e o incomparável Flamengo venceu 7 partidas, portanto... O Palmeiras, cara, tá aí, tá na tela, é freguês. Vamos vencer, vamos pra cima. Mais do que o dobro do Palmeiras do Abel. O jogo mais pesado foi a final da Libertadores de 21, vencido pelo Palmeiras. Isso dá uma equilibrada nas coisas, mas em números frios, números gerais, o Flamengo está na frente do Palmeiras do Abel Ferreira. Assim, a gente costuma aqui, o momento, vamos até no momento, né? Mas já há algum tempo, quando a gente começa a analisar jogador por jogador, posição por posição, número de opções dentro do elenco, a gente tem colocado, eu estou falando nós aqui, né? Mas assim, posso falar então individualmente e os companheiros falem depois. O Flamengo tem um elenco melhor. A gente brinca aqui, o Pascoal fala de incomparável, eu falo de confiável, mas friamente o Flamengo ainda é aquele time que tem um elenco melhor. O Palmeiras se organizou dentro desse ano. Saíram muitos jogadores e o Abel, a gente muito sempre destaca o Abel porque ele tem esse poder de remontar uma equipe. O Palmeiras é um novo time. E consegue equilibrar esse time confiável, organizado taticamente, com variações táticas. O Abel muda sistema de jogo, muda peça, muda jogadores. O Felipe Luiz já mantém um mesmo padrão de jogo, uma mesma característica de jogo, porque aposta muito, é claro, nessa individualidade, nesse mais jogadores com poder de decisão. Então, não tem tantas variações. Agora que está aí, botando mais jogadores no meio campo, o Carrascal, né, que para mim não é atacante, é meia atacante. Então, acho que está aí, ó, tem favorito para a grande final, tem tempo para chegar a essa grande final, mas eu falei nos bastidores, passando Palmeiras e Flamengo, nós vamos ter assunto para os programas, porque eles estão brigando pelo Brasileirão,
mas porque a final do dia 29 vai estar na mente de todo mundo. O Brasileirão é importante, o Brasileirão é uma competição espetacular, eu já fui campeão algumas vezes, mas essa final, por ser Palmeiras e Flamengo, que nos últimos anos virou a grande rivalidade em todos os sentidos, dentro do campo e fora do campo, há pouco tempo o BAP e a Leila estavam aí nas mídias sociais, cada um espetando o outro, puxando para o seu lado, briga daqui, briga dali. Aí o Boto entrou também nisso para falar, o diretor do Flamengo, aí o Anderson Barros também. Até nos bastidores há uma rivalidade. E assim, é pelo que esses caras construíram, pelo que os clubes construíram e pelo que os clubes, os treinadores e jogadores que estão nesse momento também brigam por tudo. Então essa final ficou gigantesca. Para mim, nesse momento, mesmo com a vitória do Palmeiras, que foi assim espetacular, uma virada histórica, épica, incrível, uma noite mágica, essa enquete está dando o Palmeiras porque está muito recente essa virada. Todo mundo estava meio que achando que o Palmeiras estaria fora. Mas eu friamente, acho que não dá para você cravar, não. Falar assim, esse é o grande favorito. Primeiro que tem muito tempo até chegar lá. E pelo que eu vejo dos dois times, esses times, muita coisa pode acontecer até essa grande final. Mas hoje, se fosse o jogo hoje, eu não tinha capacidade de falar assim, esse é o grande favorito, porque é um jogo único num campo neutro. Não tem nem essa coisa de, a decisão é em casa. Não tem isso. É muito parelho mesmo. E, claro, um mês no futebol é muito tempo, é mais do que os 90 minutos no Allianz Parque, Pascoal. Muito bem, galera. Deixei o vídeo rolar, né? Não fiz aquela introdução, fiz diferente hoje. Aqui no corte da ESPN Brasil foi para falar da grande final da Libertadores da América. Será que tem algum favorito? Faltando um mês para a grande final? Para você, tem favorito? Flamengo ou Palmeiras? Se fosse jogar amanhã, quem seria o favorito? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Eu acho que não tem favorito, tá? Já tinha falado na live de ontem. Cara, tem muita coisa que pode alterar as escalações, né? Lá no dia 29 de novembro, a data da grande final da Libertadores. Para mim, a maior final de todos os tempos, né? Da Libertadores da América. Para mim, tá? Não sei para você. E eu acho que não tem favorito neste momento, mas as coisas podem mudar até o fim do mês, né? Até o dia 29 de novembro. Galera, é o seguinte, amanhã o Flamengo encara, né? Recebe o Sport no Maracanã. O Sport é a lanterninha do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tá com muitos jogadores desgastados e eles serão poupados. Então vou trazer aqui para você a provável escalação, tá? Contra o Sport. Escalação do Flamengo, desgaste da Libertadores, fará time ter novidades contra o Sport. Bem, depois de garantir a vaga na Libertadores, na final da Libertadores, o Flamengo entra em campo novamente neste sábado, às 21 horas de Brasília, no Maracanã, contra o Sport. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e obriga o técnico Felipe Luiz a promover mudanças por conta dos desgastes físicos de alguns jogadores. As primeiras mudanças devem ser na defesa. Como jogou no sacrifício e com dores no tornozelo, Léo Ortiz provavelmente não será opção para o treinador e vai descansar. Alexandro, que vem de longa sequência, também pode dar lugar a Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio-campo, Jorginho sentiu um desconforto na posterior e precisou ser substituído contra o Racing. Apesar de não haver lesão, ele fica fora do jogo no Maracanã pelo desgaste acumulado das partidas anteriores. O jogador fez tratamento nos últimos dias e fica em observação. Saúl deve ganhar uma oportunidade. O provável Flamengo tem Rossi, Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas e Saúl. Éric Pulgar é dúvida. De La Cruz e Arrascaeta, Samuel Lino, Plata e Carrascal, ok? Provável escalação. O ataque é o setor que sempre promove as maiores mudanças, que promove as maiores dúvidas para Felipe Luiz. Ainda sem Pedro, com uma fratura no antebraço, o treinador deve dar
uma nova chance a Samuel Lino. Carrascal e Pulgar retornam de suspensão, mas o chileno pode ganhar um descanso. Quem está fora, além do camisa 9, é Everton Cebolinha. O jogador segue se recuperando de uma lesão no quadril. Flamengo é o segundo colocado do Brasileirão com 61 pontos. O Varmeiras é o líder e tem 62. O Sport Recife vive situação delicada e é o último colocado, com 17 pontos. Já o Juventude, que é o adversário do Varmeiras nessa rodada, é o penúltimo com 26 pontos. Tá aí, galera, então, as últimas informações aqui do nosso Flamengo, tá bom? Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!